Então, você não pode abandonar o apego às ações e sem essa compreensão profunda e dizer assim, ok, eu desapeguei das ações, né? Aí você se torna uma massa de tamoguna, né? Totalmente passiva, né? E é totalmente apegada à não ação. Se a pessoa diz, faz alguma coisa, não consigo, eu grudei aqui na minha poltrona, o controle da televisão grudou na minha mão, eu não consigo, me traz as coisas aqui, né? Então, ele se apegou à não ação. O Yanni é aquele que transcendeu a ação e a não ação, compreendeu a ação na ação e a inação na ação, né? Eu não faço nada, mas ainda assim as ações ocorrem. O eu real, o eu superior, é a carta, não faz absolutamente nada. O eu real não experimenta nada porque ele não faz nada. Ele não é a carta e não é a boca. A boca. Então, o Yanni que faz ações, ele não faz mais para realizar nada. Esse é um ponto importante. Todos nós fazemos ações com o objetivo de um ganho. Ninguém faz nada sem haver como objetivo, né, algum ganho, né? E os ganhos são sempre um ganho de satisfação, de paz, de serenidade, de plenitude, de segurança, né? A gente faz tudo para a gente se preencher, se satisfazer. A gente faz tudo para ser feliz, na expressão mais vulgar brasileira. Você faz tudo para ser feliz. Todos fazemos tudo para ser feliz, mas quase sempre dá encrenca, dá, conduz à infelicidade, né? Então, todos nós estamos fazendo coisas para sermos felizes, serenos, tranquilos, satisfeitos, né? Mas o Yanni é aquele que compreendeu que a minha natureza é sempre cheia, inteira, segura, satisfeita, completa. E ele reivindicou e assumiu a sua real identidade, de tal modo que a sua identidade aparente, ela, ela perdeu aquela ignorância que compele ao Giba de fazer coisas para se preencher. Imagine que você, Marinês, você descubra que eu sou a consciência plena, inteira e completa. Mas aí a Mariné inferior diz assim, não, eu sou a pessoa e eu preciso de tantas coisas, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, né? Aí existe uma divisão, a Mariné diz assim, não, eu sou inteiro, completo e não preciso de nada, e a outra diz, não, eu sou um mendigo, eu preciso de amor, dê amor, me dê amor, entendeu? Então esse problema ele precisa ser resolvido, esse é o processo do Vedanta. Eu, intelectualmente, eu sou de acordo com com a escritura, mas aí na minha vida o reflexo é outro, né? Então eu tenho que conciliar essa contradição até que eu, com firme convicção, assuma a minha identidade absoluta, né? Minha identidade real, sempre cheia, plena e completa, de tal modo que a minha identidade humana ela vai perdendo essa ignorância gradualmente, a reivindicação e o abraçar a sua identidade superior vai dissolvendo essas vássanas ignorantes que dizem, não, eu sou corpo-mente, eu me sinto inseguro e eu preciso disso, me dê isso, me dê aquilo, me dê em amor. Isso vai desaparecendo gradualmente, simultaneamente, na medida que a gente vai reivindicando e desfrutando diretamente desta compreensão, eu sou a minha natureza pura, cheia, inteira, completa, e não existe nada que possa ser adicionado a mim, não existe nada que possa ser subtraído a mim, eu sou a única realidade, né? Então, esta é a situação. Então, o Yanni, que já obteve a plenitude, ele no processo, né, deste reconhecimento que gradualmente, né, se consolidou com um senso de segurança e satisfação e convicção de que nada pode realmente me tocar, né? Este Yanni, ele teve a sua ignorância neutralizada sob a luz desta compreensão, sempre mais profunda, sempre mais presente, ela vai se dissolvendo, vai dissolvendo. E aí ele não faz mais nada, né? Será que é assim? É assim, Mariné?
Bom, ele não é, é ele consciência realmente deixa de ser o fazedor, mas a, a parte, como o exemplo que você usou, né, que divide em duas marineias, ele já é a consciência, então ele não se sente como fazedor, mas as ações, esse corpo e mente continuam fazendo. Continuo, Seria mas isso. tem a identidade de que eu sou o fazedor marinéia, né? Então, as ações, elas permanecem, elas continuam, né? Elas continuam. Eu compreendi que eu não sou o fazedor e eu não preciso fazer em umas ações, mas as ações continuam de acordo com a minha constituição, mais rajásica, menos rajásica, mais satívica, mais tamásica, de acordo com os meus papéis sociais, o meu estilo de vida de grihasta e outras coisas, as ações vão continuar, né? Mas qual é a diferença? A diferença é que eu não faço nada egocentrado com o objetivo de ganho pessoal, né? De ganho individual, né? Então, o objetivo não é realmente egóico, de que eu faço isso para me completar um pouco mais, para ver um pouco mais de chante, um pouco mais de segurança. Não, não, eu sou Purna, eu sou a única fonte de segurança, mas se eu conseguir juntar 1 milhão, 5 milhões, né, aí eu vou me sentir um pouco mais. Eu sou iluminado, mas um pouquinho mais seguro, né? Não, o Yanni não faz nada que seja contrário à sua natureza aparente, a natureza aparente vai fazer, a identificação já foi rompida, e essas ações não são com o fim de se completar, de se tornar pleno, inteiro, satisfeito e completo, porque ele já assumiu a sua identidade em Purna Sivan, natureza plena, cheia e completa. Então, ele não faz motivado por esse desejo de realização pessoal, de completude, plenitude, né? Então, o que determina a sua ação? O que determina a sua ação são duas coisas. Primeiro é o seu programa, suas vasanas, né? E as vasanas foram purificadas nesse processo de autoconhecimento, elas são alinhadas com o Dharma, e elas não são para se preencher, para preencher aquele que está direcionando as ações que são produzidas pelo sistema suave, não é para me completar ou me preencher, se não é para mim, é para quê? É para o meio ambiente, para o todo, para os outros, né? É o espírito do Karma Yoga também assim, eu estou aqui para dar alguma coisa de volta, né? Até como Karma Yoga, minhas ações precisam ser não egocentradas, não, muito embora o Karma Yoga faz as ações em harmonia com o Dharma, com o espírito de contribuição para o campo, querendo um ganho, que é um ganho absolutamente, genuinamente válido, que é o desenvolvimento ou a purificação do corpo-mente. Eu quero crescimento espiritual, eu faço as ações, eu ainda quero alguma coisinha, Chuara, me desculpa, tá? Eu ainda me sinto um pouco incompleto, mas eu observo o Dharma e desenvolvi esse espírito de Karma Yoga, de devoção total, de apreciação e gratitude total, mas ainda assim eu sou meio pidão. O que você está pedindo, meu filho? Eu estou pedindo crescimento espiritual, purificação espiritual. Aí o Ishvara diz, tudo bem, esse é um pedido, embora seja pessoal, centrado, mas é o único pedido que é realmente genuíno, crescimento e desenvolvimento espiritual. Né? Então, já o Yanni, ele não precisa nem pedir disso, ele só agradece pela oportunidade, de repente essa foi a minha último nascimento, a última vida aqui, né? Etc. Tudo bem, foi difícil, foi duro, mas eu acho que eu aprendi lições muito importantes, né? Então, ele vai continuar agindo de acordo com o seu parábada, de acordo com o seu swadharma, né? E se não é para o seu benefício próprio, que seja para o benefício do meio ambiente, que seja benefício das pessoas em necessidade, que seja em benefício das pessoas que estão buscando este mesmo autoconhecimento, né? Então, essa é a motivação principal do Yanni. E essa motivação do Yanni é uma motivação que não é egocentrada, não é egóica, egoísta, né? É uma motivação de dar alguma coisa de volta para o campo.
para os seres vivos, né? E para aqueles que querem o conhecimento, o Yanni vai dizer assim, ok, eu vou me improvisar aqui, eu vou virar um guru, né? Vou ter que tentar fazer um esforço de ajudar os meus amigos a compreenderem a sua natureza Purnatva, né? Então, isso é colocado do ponto de vista do famoso compaixão e amor, né? Lembra que em algumas religiões diz que Deus é amor, né? Então, o amor é simplesmente a compreensão de que tudo que existe aqui é uma expressão do Criador, né? E que a natureza de todas as criaturas é a consciência plena, inteira, completa, que é a natureza do criação, do Criador, criação e criatura, né? Então, esta compreensão vai fazer com que o Yanni ele já não seja não, egocentrado ou com interesse próprio para fazer as coisas, porque ele já está satisfeito. Então, ele faz simplesmente com aquele sentimento de empatia, mas a empatia do Yanni é diferente. Quando o Yanni vê alguém chorando, alguém sofrendo, ele sente uma certa empatia, mas ainda assim, ele não perde o equilíbrio ao ponto de desafiar as leis do Criador, né? Causa e efeito, né? Karma. Se alguém está sofrendo, o Yanni sabe que o sofrimento é parte do seu processo e que vai estar exaurindo Papa Karma, tá? Mas ainda assim ele fala, ok, algumas palavras de conforto, né? Se volte para Deus, compreenda que isso é parte do seu trajeto, né? Da alma individual. Saiba que existe, né? Um modo de sair de tudo isso, né? É um processo gradual, né? E se você estiver pronto para os ensinamentos sobre Ishvara, eu posso compartilhar. Se quiser os ensinamentos sobre a realidade absoluta, eu posso compartilhar, né? Então, o Yanni é aquele que faz alguma coisa quase sempre para o benefício da sociedade, porque ele já não é motivado de buscar realizações para o seu benefício ou a sua completude. A sociedade sofre, o ser humano sofre em geral, né? As pessoas sofrem. Eu tenho amigos que eu sei que sofrem, alguém se aproxima, fica um tempo, vai embora, eu sei que eles estão sofrendo, mas ainda assim, o Yanni sabe que tudo isso é parte do sistema Ishvara, né? Imagina o Yanni se perder no karma dos outros, como o Gita, o Lord Krishna diz, querer fazer o karma dos outros é um perigo enorme. Mantenha-se no seu karma, respeite o tempo de cada um, né? Se a pessoa pedir ajuda, você ajuda. Se você puder intervir positivamente, né? Dá uma mão, oferece um alívio ao sofrimento humano, mas não faça o karma dos outros. Então, não é aquela coisa do santo que sai por aí, que não que existe um problema, né? Existem gurus, existem sábios que viveram a vida servindo as pessoas em grande sofrimento, né? Um deles foi o Meher Baba, lá da Índia, uma história de vida incrível. Eu não vou entrar nela agora. Então, o amor, essa história do amor, né? O amor é empatia, amor é compaixão, amor é aquele sentimento sereno dentro do coração do Yanni de que as pessoas sofrem, sim, e elas sofrem e sofrerão até que elas desenvolvam uma certa maturidade para combater e remover este sofrimento, né? E que ninguém pode forçar isso no coração de ninguém. Então, essa é a compaixão do Yanni, né? Ele não interfere no karma dos outros, mas ele oferece ajuda para todos aqueles que estão buscando ajuda. Nada mais do que isso. Então, essas fantasias românticas que é amor incondicional, vai sair por aí dando amor para os outros. Quem é que pode dar amor para os outros? Se a natureza de cada um de nós é o amor, né? A harmonia, a simpatia, a empatia, a paz. Máximo, a gente pode dar conhecimento, a gente pode dar algumas palavras de inspiração, de conforto, né? A gente pode oferecer um prato de comida, né?
E essa compaixão se expressa como? Se expressa na forma da ação do Yanni, né? Ele vai fazer aquilo que as pessoas querem, que precisam. Se uma pessoa está morrendo de fome, precisa de comida, de roupa, ele vai ajudar, né? Mas se ele tiver em torno de pessoas que querem o conhecimento, ele vai, né, dar um jeito de compartilhar esse conhecimento. A vida é uma escola, Ishwara é o grande guru, a verdade é essa, o criador desta ordem aparente, esse fator Ishwara é o grande guru, né? E o Yanni sabe disso, o Yanni respeita isso, e ele observa aqueles que genuinamente querem a ajuda, realmente aquela ajuda mais determinante, né? Que é o conhecimento. Mas ele pode ajudar financeiramente algumas pessoas, ele pode dar alimento, se for necessário, compartilhar o que a pessoa tem. Mas a ignorância é o problema fundamental, né? E ela só pode ser neutralizada com conhecimento. As ações do Yanni necessariamente precisam ser dármicas. É raro o Yanni, de verdade, fazer ações adármicas. E quando elas são feitas, né, ele não tem nenhum problema de reconhecer e pedir desculpa. Todas as ações adármicas são fundadas neste mal-entendido cósmico que é eu sou o corpo, eu sou o corpo-mente. Isso causa o egoísmo, o egocentrismo, né? E se eu abandonei este abhimana, este equívoco de compreensão a respeito da minha identidade e assumir a minha identidade superior, aí eu já não faço ações, né, para o meu interesse pessoal, né, mas para o interesse do mundo, né, da sociedade. A identificação não é mais comigo, né, mas é com todos os seres, né, a identificação.